Da alma cívica de um povo, emanado nas trincheiras, surgem as novas bandeiras, criando São Paulo novo. Povo heróico à luta feito, firma a tua tradição, tendo nas mãos o direito e a pátria no coração. Marchemos cheios de glória, conosco marcha a vitória. Na década de 20 do século passado, o governo da jovem República Brasileira era dividido entre mineiros e paulistas. A divisão era da seguinte forma: uma eleição quem ganhava era o PRM e na outra quem ganhava era o PRP. E assim sucessivamente. Foi no Pacto de Ouro Fino que os dois estados estipularam que haveria uma alternância entre eles, ficando conhecida como a política café com leite. Foi dessa forma que o Brasil foi governado durante um tempo. Em 1930, depois de um presidente paulista, seria a vez de um mineiro assumir o cargo. O presidente da época, Washington Luiz, abre uma crise ao recusar apoiar um candidato mineiro. Os mineiros rompem com o estado de São Paulo e formam a Aliança Liberal, uma articulação política entre o PRM, o PRR e o governador da Paraíba, que era o João Pessoa. Para concorrer à eleição de 30, a Aliança Liberal indicou Getúlio Vargas para presidente e João Pessoa para vice-presidente, enquanto o presidente Washington Luiz indicou Júlio Prestes. Mas o porquê Washington Luiz provocou essa confusão? Bem, a motivação ela tem uma influência externa. Naquela época, o principal produto brasileiro exportado era o café, o que gerava um retorno financeiro alto, e o principal cliente eram os Estados Unidos. Mas em 1929, os Estados Unidos entram em uma crise financeira, a crise de 29, também conhecida como a Grande Depressão. Foi a maior crise econômica. O colapso econômico iniciou em meados de 29 nos Estados Unidos e se espalhou para todo o mundo. O Brasil ele foi muito afetado com essa crise. Pensando em proteger o café e os interesses desse setor, os barões do café paulista pressionaram o presidente Washington Luiz para que o próximo candidato fosse alguém do Estado, com a intenção de proteger sua economia. E o Júlio Prestes ele era visto como a melhor opção. Em uma disputa acirrada, Júlio Prestes vence a eleição com 1 milhão de votos, contra 742 mil de Getúlio Vargas. A Aliança Liberal não aceitou a derrota, alegando que houve fraude. Naquela época não existia segundo turno, e cada estado era responsável pela eleição dentro do seu território. Enquanto os exaltados da Aliança Liberal conspiravam uma rebelião militar, em Recife, o ex-governador da Paraíba, João Pessoa, é assassinado. João Pessoa, sou João Dantas. A causa do crime foi motivo pessoal. Mesmo assim, os conspiradores da Aliança Liberal propagaram que a morte do ex-governador teve motivação política. Era o que faltava para uma revolta acontecer. O exército que era contra o governo do Washington Luiz proibiu Júlio Prestes de assumir o cargo e o presidente Washington Luiz foi afastado da presidência. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul,
Tomando conhecimento de tudo o que estava acontecendo, Getúlio Vargas viaja para o Rio de Janeiro, que na época era a capital federal. E em 3 de novembro, Getúlio Vargas assumiu a presidência da República como chefe provisório, o que seria apenas para durar até a organização de uma nova eleição. Durou 15 anos de governo Vargas. A Revolução Constitucionalista foi o primeiro grande levante que o governo Vargas enfrentou e o último grande conflito armado que ocorreu em território brasileiro. Ao instalar um governo provisório, Vargas anulou a Constituição de 1891, fechou o Congresso Nacional e foi além. Extinguiu os partidos políticos. Outra medida polêmica que Vargas tomou foi substituir todos os antigos governadores, que também eram conhecidos como presidentes de Estado. E em seus lugares nomeou interventores, nada mais do que pessoas de sua confiança, para governar cada estado brasileiro. Só Olegário Maciel, governador de Minas Gerais, que permaneceu em seu cargo. Com o Congresso fechado e sem partidos políticos atuando, Vargas começou a acumular poder, chegando ao ponto de entrar em atrito com os paulistas. A oposição ao governo Vargas foi iniciada pelos fazendeiros paulistas e logo se estendeu para os estudantes universitários, comerciantes e profissionais liberais. Os paulistas queriam reconquistar o comando político que Getúlio Vargas havia tirado deles. Começaram a criar uma insatisfação ao ver que Vargas estava centralizando cada vez mais poder em suas mãos. As eleições que deveriam acontecer não aconteceram, e para piorar, o país não tinha uma constituição. Todos esses fatos começaram a gerar uma revolta nos opositores. Estava claro que o governo, que deveria ser provisório, não tinha nenhuma intenção de deixar o poder. As promessas do candidato da Aliança Liberal e as afirmativas do discurso de posse do chefe do governo provisório em 13 de novembro de 30 foram ultrapassadas, pois conseguimos organizar o trabalho nacional segundo... Para os paulistas, eles eram os mais afetados com o governo Vargas. A economia do café declinava e os interventores que Vargas indicavam para o Estado, além de não serem do Estado, eles não estavam comprometidos em recuperar a economia do café. À medida que o tempo passava, a tensão aumentava. Os paulistas exigiam que o governo provisório elaborasse uma nova Constituição e a convocação de uma nova eleição para presidente da República. No dia 23 de maio de 1932, aconteceu um ato político a favor das eleições. Os paulistas foram para o centro da cidade protestar contra o governo Vargas. O que deveria ser uma manifestação pacífica acabou em tragédia. A polícia reprimiu quem protestava, matando 4 estudantes: Mário Martins, Euclides Miragaia, Drauzio Marcondes, Antônio Camargo. Os estudantes mortos na manifestação viraram símbolo da revolta de 32, sendo imortalizados com a sigla MMDC. O estado de São Paulo tentou acordos com outros estados para iniciar o levante. A princípio, contava com apoio e um envio de tropas de Mato Grosso e do Rio Grande do Sul. Esses estados declararam insatisfação com o governo autoritário que Getúlio Vargas estava impondo. Para a decepção dos paulistas, quando o combate começou, os 2 estados optaram pelo lado do governo de Getúlio Vargas, deixando o estado de São Paulo sozinho contra o governo federal. A verdade é que alguns estados suspeitavam que os paulistas estavam lutando por sua independência. Por esse motivo, preferiram não aderir à causa. Abandonados e com pouco recurso, os revoltosos começaram a espalhar cartazes pedindo a participação de toda a sociedade na luta contra o governo federal. Os jovens foram convocados para lutarem nos campos de batalha. As indústrias suspenderam suas produções para iniciar a fabricação de armamentos para o exército paulista. Em busca de recurso financeiro, foi criada a campanha O Ouro para o Bem de São Paulo,
campanha que pedia que a população doasse seus objetos de valor, como ouro, em prol da Revolução. Foi no dia 9 de julho de 1932 que a Revolução iniciou. O interventor do Estado, Pedro de Toledo, passou para o lado dos paulistas e declarou guerra ao governo federal. Lideradas pelo general Isidoro Dias Lopes, as tropas paulistas iniciaram a luta armada. A revolta contava com mais de 200 mil voluntários, sendo 60 mil combatentes. O movimento rapidamente começou a ganhar apoio popular. No outro lado, cerca de 100 mil soldados do governo partiam para atacar o estado de São Paulo. Foram conflitos intensos, principalmente no Vale do Paraíba, na divisa com Minas Gerais e o Rio de Janeiro. São Paulo planejava um ataque rápido e ofensivo, mas se viu cercada por tropas federais em ataques ofensivos, sufocando os revoltosos. Um fato curioso dessa guerra é que quando a cidade de São Paulo estava sendo atacada por aviões do governo federal, Santos Dumont, criador do avião, quando soube que sua invenção estava sendo utilizada para matar pessoas, suicidou-se no Guarujá, litoral de São Paulo, no dia 23 de julho de 32. Foram batalhas de extrema violência, vários jovens e veteranos perderam suas vidas nos campos de batalha. O exército paulista era composto por soldados, policiais e jovens voluntários que nunca tiveram treinamento para atuar em um campo de batalha. Por fazer fronteira com o estado de São Paulo, as tropas mineiras foram deslocadas para a região de Passa Quatro. Foi nessa região que mineiros e paulistas travaram intensos combates no túnel da Mantiqueira. Foram 87 dias de combates. Devido às duras batalhas, o exército paulista não tinha mais soldados suficiente e muito menos condições para levar a guerra adiante. Os revoltosos poderiam ter mudado o rumo da guerra, se não ficassem indecisos em avançar pelo Vale do Paraíba até o Rio de Janeiro. Poderiam ter feito um ataque surpresa na capital federal. Outra grande dificuldade foi a falta de apoio de outros estados. No meio da guerra tiveram um apoio discreto do estado do Mato Grosso, mas não foi o suficiente para que eles virassem o jogo. Tiveram também problemas com a questão do Porto de Santos. A Marinha fechou o porto, deixando cada vez mais os paulistas isolados. No dia 2 de outubro de 1932, quase 4 meses após o início do conflito, na cidade de Cruzeiro, São Paulo se rendeu. Mas será que o estado de São Paulo saiu realmente derrotado? No campo de batalha, sim, mas apesar da derrota, os paulistas conseguiram o que queriam. Eles queriam uma Constituição. Em 1933, foi realizada a Assembleia Nacional Constituinte, elaborando uma nova Constituição. Foi a Constituição que durou menos tempo. Anos depois, ela foi suspensa com o golpe do Estado Novo, em 1937, promovido pelo próprio Getúlio Vargas. Outra conquista foi o Congresso, que estava fechado, ele foi reaberto e com os partidos políticos atuando. Houve eleições, só que foram indiretas e Getúlio Vargas ganhou, passando a governar regido por uma Constituição. Os paulistas também conseguiram um interventor civil e paulista. No ano seguinte, Armando Salles foi nomeado interventor e em 1935 eleito governador. Foi no governo Salles que houve a elaboração de uma Constituição para o estado de São Paulo. A guerra acabou aproximando Getúlio Vargas dos paulistas. Como o café era um produto importante, ele manteve a política de valorização do café. Foi através da economia que Vargas conseguiu uma aproximação com seus antigos inimigos. Oficialmente foram registrados 934 mortos, mas existem estimativas que foram mais de 2.000 mortos. Esse foi mais um recorte de um acontecimento histórico, uma guerra civil violenta que abalou a República, que ainda estava em seu início. A Guerra Paulista, como também é conhecida, foi um divisor de águas na história de nossa República. Depois da guerra, mudanças importantes ocorreram em nosso país. Continua conosco, assista nossos vídeos anteriores, aproveita que esse vídeo está acabando, deixa sua curtida e compartilhe esse conhecimento. Caso não seja inscrito no canal, se inscreve no canal. Agradeço por permanecer conosco, até o próximo vídeo, muito obrigado.